Chegamos no sexto domingo do tempo comum. Estamos acompanhando Jesus no início de uma vida pública e no primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos, vimos Jesus curando numerosos doentes. O Evangelho desse domingo mostra-nos Jesus em contato com a forma de doença nessa época considerada mais grave, a ponto de tomar a pessoa impura e de a excluir dos relacionamentos sociais. Estamos falando da lepra. Jesus hoje que cura este homem leproso. Na primeira leitura de hoje nós encontramos a lei de Moisés que falava sobre isso, que prescrevia o seguinte: todo leproso deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Um preceito duro que só se explica pela compreensão de evitar o contágio e pela ideia corrente entre os hebreus de que era um contágio de Deus aos pecadores, uma maldição. Consequentemente, o leproso era um foragido da comunidade, tido como impuro, ferido ou amaldiçoado por Deus. É fácil perceber o sofrimento das pessoas que contraíam a lepra, já que além das graves moléstias próprias da doença, deviam abandonar suas casas e povoados e vagar por lugares desabitados, longe do contato com as outras pessoas. Naquela época não havia tratamento. Você imagine só, você estava condenado a morrer pouco a pouco com esse sentido de impureza, né? Hoje nós entendemos e sabemos como, e hoje tem tratamento, né? Então ter lepra era como estar morto em vida, afastado tanto da vida civil, da vida como da vida religiosa, da vida de fé. Por isso a sua cura era também como uma ressurreição, que só existia uma possibilidade, um milagre. E aquilo que nós encontramos hoje, aquele leproso, ao ver de longe que Jesus passava com seus discípulos, e com certeza esse leproso já havia escutado falar de Jesus, mesmo à distância. Então ele escuta e sabe que Jesus está passando ali por aquele caminho próximo à zona onde ele estava, sente no coração se comover e sente aquele pulso da alma, né, de assim, ele pode fazer algo por mim. Por isso ele se aproxima de Jesus, do Mestre, e ainda longe começa a gritar. Eu acredito que ele gritou. Mas é bonito que este homem se ajoelha na presença de Jesus, fala cheio de confiança que Jesus podia lhe curar. É impressionante essa cena, sabe? Isso me toca profundamente, porque é um leproso que contraria a lei. Ele não poderia se aproximar das pessoas, tinha que ficar fora. Ainda mais Jesus sempre andava com muita gente, mas não, ele contraria a lei, se aproxima de Jesus e de joelhos implora: Senhor, se tu queres, tu tens o poder de curar-me. Jesus se compadeceu deste homem e na mesma hora se aproximou dele. Também Jesus quebra, né, toda a lei nesse momento. E não só isso, mas se estende a mão e toca. E Jesus não podia fazer isso, pelo menos no contexto da época, mas Jesus faz. Toca e diz: eu quero, fica curado. Imediatamente produziu-se a cura, né? Que fé maravilhosa daquele homem. Homem de Deus abandonado pelos homens, né? E tido muitas vezes como um rejeitado por Deus. Pelo contrário, tem muito mais fé do que aqueles que estão seguindo Jesus. A fé autêntica não se perde em raciocínios sutis, tampouco numa lógica, né, bem elaborada. É uma verdade simples. Deus pode fazer tudo. Basta, pois, que Ele queira fazer. Então, o pedido manifesta essa confiança ilimitada em Deus. E Jesus responde com um gesto inaudito para um povo, porque não poderia se aproximar dos leprosos, e Jesus faz isso. Então, na lepra também podemos ver hoje o símbolo do pecado, que é a verdadeira impureza do coração que leva consigo um afastamento de Deus. A diferença é que as antigas normas rituais do Levítico estabeleciam a doença física, dizia que era fruto da maldição de Deus, né? A culpa não. O pecado não nos afasta. Nos afasta, sim, por causa contraditório, mas dizer assim, nos afasta da comunidade religiosa. Nós temos a possibilidade de nos aproximar do Senhor e também, como esse leproso, gritar: Senhor, me perdoa os meus pecados e me purifica, né? Me purifica. Né? Por isso que às vezes podemos ter essas manchas e nós precisamos ter a coragem, a ousadia, a mesma desse leproso, né? Claro que reforço isso, o pecado nos afasta de Deus, mas Deus não se afasta de nós. A gente só precisa ter a coragem de dizer: Senhor, aqui está a minha enfermidade, eu peço o teu perdão. E nesse tempo agora que já estamos perto para começar a quaresma, vale destacar aqui o sacramento da confissão, da reconciliação, que é a comprovação mais clara do como o Senhor quer. Eu quero que você fique curado, eu quero que você fique perdoado. Eu só preciso ter a coragem de dizer: Senhor, eu estou doente, eu pequei, tem de piedade de mim. Um bom domingo para você.